Senhor, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos falando esses dias sobre a vida do Espírito, sobre a vida dirigida pelo Espírito, que precisamos de aprender a ouvir e agir conforme a vontade e a direção do Senhor. E a mensagem de hoje é: a fé correta produz um comportamento correto. Então, nós precisamos ter uma fé correta para termos um comportamento correto. E nós estamos falando disso, de vida que são transformadas pelo contemplar, pelo transformar da mente, pela renovação da mente, e transformando de tal maneira que eu possa agir assim. Amém? Então, tem que haver uma transformação, e essa transformação tem que gerar em nós um comportamento correto. Essa transformação é com essa finalidade. Nós somos transformados à imagem do Senhor para que nós tenhamos uma vida, um comportamento, atitudes corretas, abençoadas. Amém? Essa é a razão de sermos transformados. Então, uma coisa importante que nós precisamos de compreender, de entender, é de que cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é religião. Tem que entrar isso na sua cuca. Todas essas verdades que nós estamos colocando aqui, elas precisam de entrar na sua vida de uma forma de revelação. Então você precisa ter essa revelação. Cristianismo não é religião. O que é religião? O que é a religião? Entenda isso. A religião é o homem procurando uma maneira de encontrar ou de acessar Deus, uma maneira de se chegar a Deus. Mas cristianismo não é religião. Cristianismo não é isso. O que é cristianismo? Cristianismo é Deus te contando como que Ele te salvou. Como que Ele te salva. E como que Ele te salva? É Ele que vai atrás de você. Não depende de nada do que você faz. Não depende de atitude, de comportamento, de nada que você faça. Tudo depende do Senhor te achar e te salvar. Aleluia. Então quer dizer que você está aqui? Foi simplesmente porque o Senhor te salvou. Ele foi ao seu encontro, te escolheu, apontou para você e falou: você é meu. Ele te pescou, Ele te salvou. Você agora está destinado, você foi destinado, vou usar uma palavra mais forte ainda, você foi condenado a ir para o céu. Você foi condenado a ser salvo. Não tem mais jeito. Agora o Senhor te carimbou. Há um carimbo em você. Você pertence a Ele. Você é dele. Então, isso é cristianismo. Cristianismo, então, não é uma religião. Agora, para que as pessoas lá fora compreendam, nós falamos e às vezes nós aceitamos e dizemos que cristianismo é religião, só para que as pessoas lá fora entendam. Mas, na verdade, cristianismo não tem nada a ver, não é uma religião. Cristianismo é uma crença. Cristianismo é uma pessoa. Cristianismo é uma pessoa e envolve um relacionamento. Então, o cristianismo não é uma questão de religião e nem é uma questão de comportar-se bem. Então, agora eu sou crente, agora eu me comporto bem. Cristianismo não tem nada a ver com isso. Embora nós vamos comportar corretamente. Mas isso não é resultado do meu esforço, não é resultado do que eu faço, mas é resultado do que eu creio. Amém? Então, é resultado daquilo que nós cremos. E essa afirmação é tão poderosa de dizer que nós nos comportamos segundo a nossa crença, nós somos aquilo que cremos. Isso é tão poderoso que até lá fora é dito pelas filosofias humanas, naturais. Dizem isso, que por trás de todo comportamento tem uma crença que o sustenta. Em outras palavras, tudo o que o homem faz é resultado daquilo que ele crê. Estão conseguindo captar? Todo resultado, todo comportamento que você tem é resultado daquilo que você crê. Por isso é muito importante nós crermos corretamente. É importante, é imprescindível você crer corretamente. Crer corretamente é importante porque essa crença, a forma que você crê, vai afetar a sua vida espiritual, vai afetar a sua alma, vai afetar o seu corpo, vai afetar tudo, vai afetar o seu relacionamento, vai afetar seu casamento, vai afetar a sua vida profissional, vai afetar a sua liderança, vai afetar o seu ministério, vai afetar sua vida espiritual,
a maneira que você crê, a sua crença vai afetar todo o seu comportamento. Então, é imprescindível você compreender isso. Afeta todos os aspectos da sua vida. Todo comportamento é resultado de uma crença. Vamos dizer essa frase juntos, para ver se você compreendeu mesmo. Todo comportamento é resultado de uma crença. Então, uma crença errada vai sempre produzir comportamento errado. Então, se você quer mudar o comportamento seu ou de alguém, está um comportamento errado, então você tem que mudar o que ele acredita, o que ele crê. É assim que as pessoas são transformadas. A crença errada vai produzir sempre um comportamento errado. Portanto, não tenha problemas em mudar, às vezes, uma crença que você falou, ixi, eu pensava diferente a respeito disso. Eu estava pensando errado a respeito disso. Então, não tem nenhum problema em mudar os conceitos errados que você aprendeu, ou que você acreditava, ou que você pensava a respeito de qualquer coisa. Então, é importante você falar, então, o que eu tenho que fazer? Agora, então, eu vou mudar, né? Então, sem ter um comportamento errado, sempre que tem um comportamento, ele está apoiando em uma crença errada. Então, todo comportamento. Então, avalie aí. Avalie a sua vida, os comportamentos errados que você tem. Avalie a vida do seu cônjuge. Avalie as vidas que você conhece. Então, se tem um comportamento errado, está se apoiando em uma crença errada. Então, nós nunca devemos atacar o comportamento, e é o que nós fazemos sempre, né? Nós queremos acusar, cobrar, condenar o erro, a falha de alguém. Especialmente aquelas pessoas que estão bem próximas de nós. Os nossos cônjuges, ou às vezes os filhos, nós queremos combater o comportamento. Está errado. Não vai haver mudança, não vai haver transformação nenhuma enquanto você está combatendo o comportamento. Você tem que combater a crença. É aí que vai haver transformação, é aí que vai haver mudança. Então, a grande questão, presta atenção, a grande questão agora é saber em que você crê. O que você crê? E é importante se analisar todas as áreas que você crê, em cada área da sua vida. Então, o que você crê a respeito disso, o que você crê a respeito daquilo. Então, a pergunta certa seria essa: em que você crê, em que você acredita? Eu preciso de ter uma crença correta, para que eu possa ter resultados e comportamentos corretos. Então você vai ver por toda a época, em toda a história bíblica, em todos os tempos, você vai ver que os grandes homens de Deus, eles sempre buscaram ser zelosos com relação à palavra de Deus e com relação às doutrinas. Porque se a palavra de Deus for contaminada por causa das doutrinas, porque o homem inventa tanta coisa, né? Que é coisa assim complicada demais. Então, os homens de Deus sempre zelaram para que a palavra não fosse contaminada, porque se o evangelho for contaminado, ele perde o poder. Então, você vê Jesus falando que o sal insípido para nada serve. Quer dizer, qual é o sal que não serve? Qual é o sal que tem que ser jogado na terra para ser pisado pelos homens? A única maneira do sal tornar insípido, sem valor, é se o sal for misturado. Se o sal mistura, porque não há possibilidade do sal perder o sabor, se ele não for misturado. É a única maneira do sal perder o sal. Você pode guardar o sal 100 anos, que ele vai continuar sendo sal. 1000 anos, que ele vai continuar sendo sal. Mas se você misturá-lo, aí ele perde o sabor. É a mesma coisa o evangelho. Então, se você misturar o evangelho com a lei, misturou, aí perdeu o poder. E é isso que nós fazemos sempre. Nós estamos sempre misturando o evangelho, sem perceber às vezes. Não fazemos isso consciente. Mas quando nós misturamos o evangelho com a lei, nós fazemos com que o evangelho perca o poder. Perca o poder. Por isso que nós precisamos ser zelosos com relação à palavra de Deus, para que ela não se misture com a lei. Então, entenda que não existe teologia neutra, sem nenhuma influência. Toda teologia, ela tem um poder de influência. Não existe crença neutra. Ela sempre vai influenciar de alguma maneira. Por isso, aquilo que nós cremos sempre vai produzir
um estilo de vida como resultado daquilo que nós cremos. Amém? Então, desta forma, se nós queremos transformação, se nós queremos mudança, precisamos de mudar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Esse processo de mudar o que nós cremos é a mudança de mente, que nós falamos lá de Romanos, que a Bíblia chama de arrependimento. Quando eu mudo a mente, eu estou me arrependendo. E aí, então, eu estou sendo transformado. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos de aprender a viver no arrependimento. Primeiro, viva no arrependimento. Essa palavra arrependimento, no grego, ela chama, no grego é metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente. Meta, mudança, noia, noiado, noia, mente, né? Vem da palavra mente. E essa palavra que os gregos usavam, e na verdade até hoje usam. Essa palavra, metanoia, é usada até hoje pelos gregos. É uma palavra usada no cotidiano do grego. Por exemplo, se o grego chega lá numa sorveteria e ele fala assim, me dá um sorvete de morango. Aí o cara vai lá pegar, o atendente vai lá pegar, aí ele fala, não, peraí, metanoia, eu quero de creme. Ele mudou de ideia, ele mudou de pensamento, isso é metanoia. É uma coisa cotidiana, diária. Eu mudei de ideia, eu mudei de pensamento. Então ele estava pensando de um jeito, mas agora ele mudou. Ele teve uma metanoia. Mudou de ideia. Quando Jesus começou o ministério dele, João Batista começou e falou, olha, arrependei-vos que está chegando o reino de Deus. Quando Jesus chegou, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quem era o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? Jesus. Ele é o reino de Deus. Aí quando ele veio, agora hoje, nós hoje vivemos o reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele falou assim, olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão perguntar, onde está o reino de Deus? Está lá, está aqui, está acolá? Aí ele falou, vai chegar um tempo que o reino de Deus vai estar em vós. Então o reino de Deus está em nós. Então o reino de Deus está em nós. Então o que você acha que as pessoas entenderam quando Jesus disse assim para eles? Quando dizia, arrependei-vos. O que você acha que as pessoas compreendiam? O que você acha quando Jesus chegou e falou assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus? O que você pensa que as pessoas pensavam assim? Qual que era essa mensagem? Que mensagem era essa? O Senhor estava falando para eles assim, ó, cai no chão de joelho, chora, arrependa, se curve, clame. Era isso que eles estavam compreendendo? Sim ou não? Você tem dúvida? É importante você falar, porque você tira a dúvida. Amém? Eu não estou dizendo que arrependimento não envolve essas coisas. Cair de joelho, chorar, clamar. Envolve sim. Mas de acordo com o texto, com o que Jesus estava se referindo, arrepender aqui era uma questão de mudar de pensamento. Mudar de mente. Então Jesus estava dizendo assim, arrependei-vos, muda de ideia a respeito de mim. Mude daquilo que você pensa, mude a ideia a respeito de mim. Eu vim para que tenham vida. Você tem que mudar a ideia a respeito de mim. É isso que Jesus estava dizendo. Então, o que eles pensavam de Jesus? O que eles pensavam de Jesus? Esse aí é o Galileu, é o Nazareno, é o filho do Zé. É ele, é o filho do Zé lá, carpinteiro. Era isso que eles viam. Era assim que eles interpretavam Jesus. Mas o Senhor queria que eles mudassem de ideia, mudassem de pensamento e o vissem como Ele é. Porque se eles vissem o Senhor, se eles mudassem de pensamento, eles experimentariam o reino de Deus, o reino dos céus, e as suas vidas seriam transformadas. Era isso que o Senhor está falando, muda de ideia. Porque aí você vai experimentar uma mudança, uma transformação na vida de vocês. Lembra de Pedro? A primeira pregação de Pedro, quando Pedro começa a pregar, ele levanta lá no templo, dá licença, eu fico imaginando que os discípulos até pensaram assim, né?
O que você vai fazer, Pedro? Para aí, calma, onde é que você vai? Tira a faca dele, tira a espada. Ele cortou a orelha de um ali. Cuidado com Pedro. Pedro, dá licença que eu vou falar. E ele levanta e ousadamente ele anuncia. E ele prega, e a Bíblia diz que quase 3.000 vidas se converteram. Ele disse assim, olha, vocês fizeram uma calamidade. Vocês mataram o Salvador, o Filho de Deus. Vocês fizeram isso. Mas não se engane, não se preocupe não. Porque Deus fez dessa situação algo extraordinário. O transformou, fez ele Salvador do mundo. E aí, as pessoas que estavam ali, então e agora? O que nós temos que fazer? E eles ficaram tão compungidos, tão tocados, tão marcados. E eles disseram assim, meu Deus do céu, e agora o que nós temos que fazer? Aí Pedro disse o que para eles? Arrependei-vos e sejam batizados. Olha, arrependa. Olha, esse que vocês crucificaram é o Filho de Deus. Vocês o mataram. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Foi isso que vocês fizeram. Agora, vocês têm que mudar de ideia disso. Você precisa mudar essa ideia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da glória. E a morte, a sepultura, não o deteve. Ele ressuscitou. Ele é o Senhor sobre os céus e a terra. Muda de ideia a respeito dele. Muda de ideia. Muda de ideia. Muda de ideia. Ele é Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele não ficou morto. A morte não o deteve. Ele é o Senhor da vida e da morte. Até a chave do inferno ele tem na mão agora. Então, se você mudar de ideia, se você mudar de pensamento, se vocês mudarem do que vocês pensavam a respeito de Jesus, aí vocês devem ser batizados. Aí vocês se batizam. Era isso que ele estava dizendo. Era isso que é arrependimento. Muda de ideia. Você quer experimentar mudanças verdadeiras, reais, sólidas na sua vida? Então, viva uma vida de arrependimento. Arrependimento não é só um ato. Arrependimento não é um ato. Arrependimento é um estilo de vida. Você tem que viver no arrependimento. Esse deve ser o estilo de vida. Às vezes, você tem uma experiência, já viu assim, que você vem para o culto, e você às vezes me ouve pregar, ouve algum dos pastores pregando, aí você fala assim, puxa vida, nossa, isso é mesmo, é verdade isso. Não tinha pensado desse jeito, ainda não tinha visto as coisas dessa maneira. Acontece isso quando você vem para o culto? Acontece com você? Você sabe o que aconteceu? Metanoia. Houve um arrependimento. Você veio para o culto, ouviu a palavra, puxa vida, eu estava pensando errado a respeito disso. Agora, mudei de ideia. Metanoia. Arrependimento. Então, uma vida cristã é uma vida de arrependimento. Você não tem que cair de chão no joelho, chorar amargamente. É só arrepender. Só isso, se arrependa. Você apenas falou para você mesmo. Você diz, isso eu estava crendo errado. Eu estava crendo de maneira errada nisso. E você então muda de ideia. E quando você muda de ideia, foi uma metanoia. Diga aleluia. Nova crença. Nova crença foi estabelecida. Houve uma mudança de mente, vai ser uma mudança de comportamento agora. Todo comportamento é sustentado por uma crença. Então, arrependimento é uma mudança radical de pensamento, 180 graus. Não tem esse negócio, não sei, quem sabe. Não, metanoia, estou errado, 180 graus, agora eu vou para cá, porque eu estou pensando agora de maneira diferente do que eu pensava antes. Houve uma mudança de mente. Então, se a sua fé não está produzindo o resultado que você precisa, porque Jesus diz, eu vos dou vida e vida em abundância. Então, essa é a promessa do Senhor. Se eu não estou vivendo vida em abundância em alguma área da minha vida, é porque tem uma crença que está sustentando aí errada. Então, qual área da sua vida que não é vida em abundância? O que você está vivendo que não é vida em abundância? Então, tem alguma coisa errada. Tem algum lugar da sua crença que não está sendo encaixada pela palavra de Deus. E precisa ser mudada. Porque se eu encaixar a palavra
na sua crença, vai haver abundância. Então, qual área que não está abundante? Qual área que não está abundante na sua vida? Qual área que está te angustiando, tirando a paz, tirando o sossego? É o relacionamento? É a vida financeira? Relacionamento? Não, está tudo bem. Aí nessa área, está tudo maravilha. Então, qual é a área que precisa de ter mudança de mente? Que está pensando errado? Então, você vem todos os domingos aqui, vem, me ouve, eu estou pregando para você todos os domingos. Quando eu não prego, o outro pastor prega no segundo culto. Mas você vem e ouve a palavra, e toda palavra que é ministrada aqui, eu estou propondo a você uma crença para você. Eu estou colocando uma crença a você, eu estou servindo para você uma crença, para você ouvir e crer. Então eu estou falando de uma crença que vai produzir algo na sua vida. Tudo que nós pregamos aqui, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da palavra de Deus, e isso vai produzir vida na sua vida. Então, se você entender isso, se você vem para o culto, se você ouve a palavra, você tem revelação e diz assim, de fato, isso é verdade mesmo. Mudança de mente, mudança de crença, transformação, mudança de comportamento. Aleluia. Diga glória a Deus. Então, em Lucas, no capítulo 15, o Senhor Jesus, ele propõe uma palavra e que ele mostra aqui, ele ilustra aqui o que de fato é arrependimento, né? Ele está mostrando aqui na vida prática, na vida cotidiana, o que significa arrependimento na vida prática mesmo. Você precisa entender isso, precisa ter revelação hoje nessa noite. Então não se distraia, não se distraia, presta bastante atenção. Jesus, ele ensina tantas verdades aqui, ele está dizendo aqui como que funciona mesmo um arrependimento na vida cristã prática. Ele está dizendo que nem todo arrependimento é aquela contrição, um choro, ajoelhar. Estou dizendo que não exista isso, não. Existe também. Não estou falando que arrependimento não é isso, não. Mas na vida prática da igreja, às vezes você pensa que é de um jeito e pode ser de outra maneira. Então você vai perceber aqui, Jesus mostrando de maneira prática o que é de fato arrependimento. Porque tudo que é religioso é ritual. Todo ritual é muito religioso. Cuidado que se não for do jeito assim, se não for desse jeito, isso é religiosidade. Então vamos ver o que Jesus fala. Ele fala aqui nesse capítulo 15 de Lucas, ele conta 3 parábolas. Então a primeira parábola, ele fala da ovelha perdida. Então ele diz assim, aí Jesus conta assim. Então lhe propôs Jesus, 15 do 3 em diante. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a no seu ombro, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que pelas 99 justas, que não necessita de arrependimento. Que arrependimento é esse aqui? Qual arrependimento que Jesus está dizendo aqui? Então, Jesus está contando essa palavra aqui, falando, dando uma ilustração tão poderosa do que é arrependimento. Aí o Senhor está falando, está vendo aqui o que é arrependimento? O céu se alegra, os anjos se alegram, Deus se alegra quando vê um arrependimento desse aqui. Eu fico pensando, mas que arrependimento? O que aconteceu aqui? Quem que aprontou aqui? Quem que fez bagunça aqui? Foi a bendita da ovelha. A história aqui é o seguinte, a ovelha estava comendo todo dia lá na mão do pastor, o pastor alimentava todos os dias, levava para casa, cuidava da bendita da ovelha. Mas um dia o pastor conta as ovelhas, uma tinha fugido, escapou, estava fora. Aí o pastor fala, meu Deus, o que eu faço agora? Com certeza era de tardezinha. E ele fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Você também largou de jantar,
largou de descansar, ele trabalhou o dia todo. Agora que eu vou descansar, vou ter que ir atrás dessa bendita ovelha. Aí ele sai de casa, cansado, talvez não deu nem tempo de tomar banho, de dar uma descansadinha, não, saiu, foi atrás da ovelha. E vai até achá-la. E ele acha. E o pastor então coloca nos seus ombros e leva para casa. E depois que ele leva para casa, ele chega em casa, chama os amigos, faz uma festa e celebra, porque achou a ovelha perdida. Onde que essa ovelha fica nessa história aqui? O que ela fez? Não era a ovelha que precisava de arrependimento? Sim ou não? Porque o Senhor falou, essa ovelha arrependeu e o céu se alegrou, muito mais do que por 99. Mas a única atitude da ovelha aqui foi deixar levá-la. Ela não ficou lá se arrependendo, chorando amargamente, nada disso. Ela simplesmente se entregou ao pastor. O pastor chegou e falou assim, o que você está fazendo aí, minha filha? Está perdida? Vamos embora para casa? Ela só falou assim, vamos. Não fez mais nada. Só isso. E o Senhor diz, esse aqui é um verdadeiro arrependimento. Pode um negócio desse? O que ela fez? Só falou assim, só se deixou levar. Ela só deixou o pastor levar ela. Então, para se permitir ser levada, a ovelha precisa de reconhecer que está perdida. Eu estou perdida, pode me levar. Eu aceito. Ela só precisa, você, para o verdadeiro arrependimento, você só precisa de perceber o amor do pastor. Aleluia. E deixar te levar para casa. Só isso, deixar o pastor te levar. O resto é trabalho dele. Qual que é o seu trabalho? Pode me levar. Pode que eu vou. Eu preciso de voltar para casa. O pastor aqui, de acordo com a parábola, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o pastor. Ele é o bom pastor. Mas sabe qual que é o problema da maioria das ovelhas? Sabe qual que é o seu problema? O problema das ovelhas é porque elas mesmas querem salvar a si mesmas. Elas que querem se salvar. Não precisava ter vindo me buscar, não. Por que você veio me buscar? Eu achava muito bem o caminho de volta. Não precisava ter vindo buscar. Imagina a ovelha falando isso. Para que você veio me buscar? Tem que dar uma porretada na cabeça de uma ovelha que faz isso. Tem que bater de vara. Ainda bem que o pastor não bate na ovelha. Não, eu só tinha saído para dar uma voltinha, estava só passeando. Daqui a pouco eu voltava. Sabe qual é a ovelha que fala isso? Sabe qual é a ovelha que fala isso? Muitas. Porque elas não querem admitir que estão precisando. São orgulhosas. São orgulhosas. Querem se salvar a si mesmo. O que tem de crente orgulhoso falando, não pede, não se humilha. Para pedir tem que humilhar. Tem que dizer que está perdido. Mas não pede, não se humilha, não busca socorro. Não fala, pode me levar. Não faz isso. É o orgulho que impede. Sabe, o orgulho é um problema. Porque no orgulho a gente acha que não precisa. Que a gente já tem tudo. Quer resolver o problema sozinho. É o que muitos fazem. Querem resolver os seus problemas sozinho. Meu filho, meu querido, ovelha do Senhor, permita ser levado por Ele. Permita ser levado por Ele no seu casamento. Casamento não está legal, deixa Ele te levar. Permita ser levado com Ele na sua vida profissional. Não está legal, permita Ele te levar. Permita Ele te levar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida liderança. Apenas permite, quando você permite, a Bíblia diz que o céu se alegra. Quando você deixa, quando você se permite, o que você tem que fazer? Permita ser levado. A outra parábola desse Lucas 15 é a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda, valia quase nada. Era 10 moedas, perdeu uma, e a dona da moeda vasculha a casa inteira, procura de cima e embaixo, até encontrar. E quando ela encontra, ela fala, achei minha dracma perdida. Chama os vizinhos, faz festa, fala, mas por uma dracma? Será que vale a pena fazer festa e se alegrar?
Pois é, tem crente que não vale um cibazol furado, não vale nada, não vale uma dracma. Mas isso para homens, mas para o Senhor vale. Porque o Senhor vai atrás da dracma, até achar, até encontrar. Ele vai atrás e busca a dracma. Aleluia, isso para mostrar que todo mundo tem valor diante de Deus. Todo mundo tem valor, você tem valor diante de Deus. Diga aleluia, glória a Deus. E a última parábola é a parábola do filho pródigo. O filho pede herança para o pai, porque ele queria que o pai morresse. Ele queria pegar a grana do pai, o pai não morria, ele fala, me dá a herança. Ele tinha que pegar a herança e tinha que sair de casa. Porque ele não podia pegar a herança e ficar em casa. Porque a herança era do pai, estava ali. Se ele fosse ficar em casa, ele não precisava pegar a herança. Então ele pede a herança, fala, já que o senhor não morre, me dá a herança. Então ele pega a herança e sai de casa. E aí a Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente. Erradamente. Gastou com bebidas, com prostituição. Dissolutamente. Sem medir nada. Aí o dinheiro acabou. E a Bíblia diz que ele foi cuidar de porcos. Eu não sei se você sabe disso. Para o judeu, tocar em porco. Porco era um animal imundo para ele. Se ele tocasse em porco, ele ficava 7 dias sem entrar na congregação. Ele não podia nem adorar a Deus durante 7 dias. Então, para ele, era o pior de todos os trabalhos. Não tinha nada pior do que cuidar de porco. Pois o sujeito foi cuidar de porco. Pior de todos. Era o último trabalho que ele poderia fazer. E ainda ele queria comer a comida dos porcos. E aí a Bíblia diz que caindo em si, falou, vou voltar para casa, você nem que seja um trabalhador do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que o empregado que cuida do porco. Eu vou dizer, pequei contra os céus perante ti. Mas ele diz, quando ele volta para casa, de longe o pai o vê. E ele ensaiou tudo para falar para o pai. Ele ensaiou, fez todo um ensaio. Vou dizer assim, assim, assim. Quando o pai vê, nem deixa ele falar nada. Ele não falou nada. Ele chegou, o pai o abraça, corre ao encontro dele, abraça, o beija. Isso o judeu jamais faz. Mas isso é para expressar o quanto que o pai ama. O judeu não pode expressar esse tipo de amor por ninguém, muito menos pelo filho. Ele poderia, no máximo, ficar lá na porta esperando. Muito bem, chegou de volta. Entra para dentro. Não, mas o pai corre, abraça e faz festa. Coloca sandálias nos pés. Cada uma dessas tem um símbolo. Sandália, não era mais escravo, troca as roupas. Lembra a roupa velha? Trocou a roupa velha. Colocou um anel, matou um novilho e fez festa. Qual foi o arrependimento dele? Ele falou assim, puxa vida, eu aprontei tanto com meu pai, coitado do meu pai, por que eu fui fazer isso com meu pai? Nossa, como eu fui aprontar com meu pai, eu não podia ter feito isso com meu pai. Meu pai, coitado, deve estar sofrendo, deve estar morrendo de saudade minha, que besteira eu fiz. Foi essa oração que ele fez? De jeito nenhum, ele voltou por quê? Foi por causa da fome. Tinha nada a ver com isso, meu pai, eu aprontei com meu pai. Não, o filho da mãe ficou com fome e resolveu voltar para casa. O problema dele foi só a fome. Ele não estava nem aí com o pai dele. Estava nem aí. Então ele faz menção de voltar para casa e o pai sai correndo atrás dele. E o pai aceita ele. Qualquer um que faz menção de voltar para casa, o pai já está aceitando. O pai já está de braços abertos. Na verdade, ele está correndo atrás de você. Deus corre atrás. Eu sei que tem muito aqui que vem porque estava com problema no casamento. Aí veio. Eu sei que tem muitos que vêm porque estava enfermo. Tem muitos que vêm porque estava com problema com a droga. Aí vem. Aí vem para o Senhor. E Deus aceita. Deus aceitou um que estava com fome, quanto mais não vai aceitar um que está com problema no casamento, que está com problema com droga, está com problema de enfermidade, está com problema de relacionamento, falta do casamento, falta... Deus aceita, Ele recebe. Oh Deus, você vê aqui que nem é um arrependimento perfeito, nem não é um arrependimento assim daqueles assim, não, o que eu fiz com meu pai? Não, ele pensou na barriga dele, falou, estou com fome. E Deus falou, pode vir que eu te aceito, que eu te recebo. Qualquer um que faz menção de olhar para o céu despeja nele.
Qualquer um que olha para o monte, o socorro já vem. Aleluia. Permita que o Senhor te leve. Permita que o Senhor te conduza. Entrega-se a Ele. Aí, olha, nós lemos a parábola, não tem nada a ver conosco. E a gente fica assim, aleluia, né? Mas pensa direito o que aconteceu. O cara chega, pegou a grana do pai, gastou tudo na marvada, na droga, na porcaria da bebida, com jogo, com tudo que é errado, com prostituição, e volta, e o pai dá para ele um anel, o cartão, como é que chama aquele? Black Infinity. Está aqui, porque o anel, aonde ele fosse, não carregava dinheiro. O cara punha um lacre, ele batia o anel e comprava qualquer coisa. Não tinha limite. Aí o filho mais velho fica chateado. Mas você também fica. Você também ficaria. Pensa. O cara aprontou todas, gastou tudo, volta para casa, toma um cartão Infinity. Ah, não, para aí. Não. Agora ele vai ter que trabalhar, vai ter que ir para a roça. Não, você agiria assim, não agiria não? Vai para a roça, vai capinar agora para saber dar valor, para você aprender, moleque. Ganha um cartão Infinity. Não, eu falo, não pode ser um negócio assim. Eu vou te dar um nome disso, sabe como é que isso chama? Isso chama graça. Sabe o que chama isso? Abundante graça, infinita graça, infinite graça. É isso que o filho merece. Olha o que o filho merece. O que ele merece? Porrete. Não, mas Deus dá para ele infinity. Não, esse é o nosso Deus. Não, isso não te deixa assim, te deixa alegre ou te deixa indignado? Eu fico alegre porque eu sou um desses. Eu não merecia nada. Nada, eu merecia porrete, merecia ser condenado. Olha, se Deus tivesse só me salvado e eu tivesse morado do resto da vida debaixo da ponte, já estava bom demais. Mas Deus falou, não, vou te dar um cartão Infinity. Aleluia. Aleluia, isso é maravilhoso demais. Esse é o Pai que é gracioso demais. No Velho Testamento não era assim não. No Velho Testamento o sujeito tinha que arrepender mesmo. Tinha que chorar, clamar. Lembra lá de Nínive? Né? Jonas vai em Nínive e falou, tem 3 dias Deus vai destruir essa cidade. E até os animais jejuou. Eu tinha um pastor amigo meu que quando ele jejuava, ele tinha cachorro, papagaio em casa, todo mundo jejuava, cachorro, papagaio, tudo. Lá em Nínive foi desse jeito. Tudo jejuou, os animais, papagaio, cachorro, cadeira, tudo jejuou. E eles rasgaram a roupa, vestiram de pano de cinza, e Deus perdoou eles e abençoou Nínive. Agora no Novo Testamento não. No Novo Testamento é o contrário. No Novo Testamento, primeiro você experimenta o amor de Deus. O filho volta para casa, não, eu estou com fome. Aí o pai fala, eu te amo. Eu falo, não, isso não existe. Aí depois que vem o arrependimento. Primeiro é o amor de Deus. O Novo Testamento é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não, pastor, isso aí também pulou o corguinho. Então vamos ler lá, Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Olha o que diz aí. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que faz o quê? Que conduz ao arrependimento? Você está ignorando isso? Para de ser ignorante. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, é o que está dizendo. Lembra do bendito Pedro? O que levou Pedro ao arrependimento? A Bíblia diz que ele arrependeu profundamente. E a Bíblia diz que, no momento em que o Senhor Jesus estava sendo açoitado, eles conduziram Jesus por vários lugares. Ele foi por vários cômodos, várias casas, vários lugares. Uma hora era um açoite, outra hora para pegar a cruz, e assim foi. Mas diz que numa dessas horas que ele passava de um lugar para o outro, por uma fresta, Pedro estava ali, tinha acabado de negar Jesus. Jesus olhou para ele. O que você acha que esse olhar de Jesus falou para ele? Você não tem jeito mesmo, hein, Pedro? Você não vale nada mesmo, hein, rapaz? Você falou para mim, rapaz, que morria no meu lugar, que morria comigo.
Agora, na frente de uma criança, você está pipocando, rapaz, está me negando? Foi esse o olhar que Jesus olhou para ele? O que você acha? Foi não. O olhar de Jesus para ele foi um olhar de amor. De falar, fique tranquilo, fique em paz. Tanto é que as primeiras palavras que Jesus disse depois da ressurreição foi exatamente assim. Quando ele fala com Maria, ele fala para ela, diga aos discípulos, mas espera aí, vem aqui. Você vai dizer especialmente para Pedro que eu não fiquei morto, que eu ressuscitei. Pedro estava mal, mas quando ele olhou, recebeu aquele olhar de amor do Senhor, foi que ele chorou, foi que ele foi tocado, foi que ele foi transformado quando ele viu o olhar de amor do Senhor, que olhou para ele com um olhar de amor, de misericórdia, de dizer assim, fica tranquilo, fique em paz, você não dá conta mesmo, não tem jeito mesmo, você não consegue, pode ficar em paz, não é obra sua, é minha, fique em paz, Pedro, eu te amo. Mandou um recado para ele, mandou um recado para Pedro, olha, diga para Pedro aí, está tudo bem, eu estou vivo, eu ressuscitei, aleluia, que mensagem poderosa é essa? E Judas, interessante que Judas também se arrependeu, ele entrega Jesus, depois ele se arrepende de ter traído Jesus, só que o arrependimento dele não foi arrependimento, foi outra coisa, o nome disso é remorso, ficou cheio de remorso, tadinho de Jesus, ele até reconhece que ele traiu o sangue inocente, e até devolve as moedas que ele havia recebido, sabe o que ele tenta fazer? Sabe o que Judas quis fazer? Ele mesmo quis pagar a dívida. Sabe, ele não se permitiu ser levado pelo bom pastor. Ele não foi a ovelha que falou, pode me levar. Ele foi e se enforca. Sendo que pouco tempo depois, poucas horas depois, o Senhor morreria por ele na cruz do Calvário. Para dar a ele vida. Sabe, mas tem muita gente entre nós. Tem muitos irmãos entre nós. Muitas pessoas entre nós tentando pagar os seus erros, tentando pagar os seus pecados. Não faça isso. Só se permita ser levado pelo mestre, pelo bom pastor. Só isso você tem que fazer. Para com isso, para de querer se martirizar, você querer resolver suas coisas, os seus problemas, você não consegue. Você não dá conta. Permita ser levado pelo bom pastor. Segundo, viva pela justiça de Cristo. Pedro cometeu o mesmo pecado que Judas, porque ele traiu o Senhor. Uma guria, uma menina chegou e falou assim, esse estava com ele, olha a voz dele, até parece, é igualzinho. Não conheço, nunca vi. Não sei nem quem é, quem que vocês estão falando mesmo? E Jesus passa e olha para ele na hora. Pedro, você acha que era melhor do que Judas? Claro que não era. Claro que Pedro não era melhor do que Jesus, mas ele teve uma coisa só na vida de Pedro que foi diferente de Judas. Só uma coisa Pedro fez que foi diferente. Ele se permitiu ser levado pelo bom pastor. Ele se entregou ao bom pastor. Judas não. Ele quis resolver a questão dele, ele próprio, ele mesmo. Que ele quis resolver o problema dos seus pecados. E todas as vezes que nós fazemos isso, que nós mesmos tentando resolver os nossos problemas do meu jeito, da minha maneira, eu estou querendo de um jeito ou de outro chegar a Deus com os meus esforços, com a minha capacidade, com os meus talentos, isso é justiça própria. Não vai nunca. A mãe de todos os pecados chama justiça própria. Esse pecado perigoso demais. É o pior de todos eles. Justiça própria. Todos os milagres que Jesus fez foi de abençoar. Todos os milagres. Mas teve um que não foi. Teve um único milagre que Jesus fez, foi amaldiçoar. Vocês sabem qual foi? Qual foi o milagre que Jesus amaldiçoou? Ele abençoou todos, mas um ele amaldiçoou. Qual foi? Jesus amaldiçoou a figueira. Por que ele amaldiçoou a figueira? Porque a figueira simbolizava justiça própria. Não era tempo de figo. Não tinha que ter figo. Mas ela estava com aparência assim, querendo enganar, querendo mentir, querendo falar de conta que é quando não é.
Ela estava cheia de folha verde, falando assim, essa figueira tem fruto nela, está bonita, porque quando a figueira primeiro nasce os frutos, depois nasce as folhas. Nunca o figo nasce, a folha primeiro, como é o normal de todas as frutas. No figo é o contrário. Primeiro nasce o figo, depois nasce as folhas. Então, quando olha a folha, fala, está cheio de fruto. Chegou lá, não tinha fruto coisa nenhuma. Era mentira. Estava querendo enganar. Estava querendo viver de aparência. Meu Deus do céu, todo crente que quer viver de aparência daquilo que ele não é, cuidado. Cuidado. Porque foi o único pecado que Jesus amaldiçoou. Querendo ser o que não era. A primeira menção de figueira na Bíblia, vocês lembram quando foi? Foi lá em Gênesis, quando Adão pecou. Aí ele cozeu folhas de figueira, obras humanas, para tampar por causa do seu pecado. Ele quis se apresentar diante de Deus com folhas que ele mesmo cozinhou e ele mesmo quis se tampar. Ele mesmo fez a obra. Falou, vou fazer uma obra aqui para tampar o meu pecado, vou esconder de Deus atrás das folhas de figueira. Para quê? Para ser aceito diante de Deus, através da obra dele. Eu vou arrumar uma folhinha aqui, vou me tampar aqui, vou me cobrir aqui, para que eu possa ser justificado diante de Deus. A única coisa que cobre o seu pecado é o sangue de Jesus. Folha de figueira é justiça própria, é justiça humana, vai se lascar. Para com isso. Você só pode ser justificado pelo sangue, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Esse te livra. Aleluia. Renuncie toda a justiça própria e se apegue à justiça de que vem de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por a obediência de só um, muitos se tornaram justos. Olha que texto fantástico, poderoso. Não precisava ter mais nenhum nada escrito na Bíblia. Bastava esse texto, já justificava todo homem. Só esse texto de Romanos. Romanos é um dos livros mais extraordinários que tem, né? Deus aqui, Ele está explicando a você como que é que você recebe a justiça de Cristo. Ele está te ensinando aqui. Nesse único versículo, Jesus está te mostrando como é que você recebe a justiça de Cristo. Você não é pecador porque você peca, embora você peque. Você se tornou pecador porque você herdou isso de um único homem. Foi herança dele, ainda que você peque. Mas você também é justo por causa de atitude de um único homem. Então você é pecador porque você herdou da natureza adâmica. Mas também você é justo porque você recebeu a justiça de Cristo. É o que o texto está dizendo. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, do mesmo modo que você herdou o pecado de Adão, você também herdou a justiça de Cristo. Então, quando você nasce, você já nasce pecador. Porque você já nasce de uma raiz, de uma planta, de uma árvore pecadora. Você nasceu de um pé de pecadeiro. Então você produz pecado porque você nasceu enxertado nessa árvore. Nasceu enxertado? Não, você nasceu com a natureza dela. Então um pé de manga não produz limão. Não produz laranja, produz manga. Um pé de laranja não produz goiaba, produz laranja. Um pé de goiaba produz goiaba. Um pé de pecadeiro produz um monte de pecadinho, assim, de pecadão. Que nem você. Você nasceu de Adão. Então você é pecador porque você nasceu de Adão. Essa é a sua natureza. E presta atenção, qualquer coisa que você pudesse fazer, jamais poderia alterar a sua condição. Nenhum homem pode fazer alguma coisa para alterar a sua condição de pecador. Nasce pecador. Então, antes de você se converter, se você se comportasse bem, não, mas ele está comportando bem. Era possível tornar justo?
Alguém que comportou bem, o cara comportou bacana ali. Não, o cara é íntegro mesmo. É gente boa. Tem possibilidade de se tornar justo? Sim ou não? Vocês estão com dúvida? Então responde. Não, não é possível. Claro que não é. Então, os seus comportamentos, ou o seu comportamento, não altera o que você era. Pecador. Nasceu pecador. Vai produzir bondade, qualquer coisa, vai continuar sendo pecador. Porque você nasceu de um pé pecadeiro. Não tem jeito. Agora, se você recebeu a justiça de Cristo, o seu comportamento altera a sua condição? Sim ou não? Está com dúvida? Claro que não. Acha, misericórdia. É por isso que você não vence. Oh Deus, por isso que tem muitos irmãos entre nós que são justos, mas aí ele comete uma falha, comete um pecado, perdi a justiça de novo. Largou de ser justo. Não, claro que não. Se um ímpio, pelo melhor ato que ele cometa, ele jamais se torna justo por causa disso? Não tem jeito, tem jeito. Um ímpio, pelo mais justo que ele seja, ele não se torna justo por causa das suas atitudes. E um crente também. Um justo também. Por qualquer atitude que ele toma, por qualquer eu não estou dando autorização para você pecar. Mas por qualquer pecado, porque o pecado é um acidente na vida de um cristão. Mas por qualquer pecado que ele cometa, ele não perdeu a justiça. Ele continua sendo justo. Quantos entenderam? Então falar dessas coisas é muito simples. Muito fácil falar disso. Bem fácil, bem simples. Mas entendê-las é complicado. Sabe, você precisa de compreender isso, só existe um jeito de isso fazer efeito na sua vida. Se houver revelação. Se você tiver revelação disso, então a falta do entendimento, a falta de revelação, faz com que muitos pensem que a obra de Adão é mais poderosa do que a obra de Cristo. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos, diz que, e muito mais, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, viverão em vida, reinarão em vida. Então, a bondade de Deus, a graça de Deus é muito maior do que a obra de Adão. Então, o pecado não pode mudar mais a sua condição, diga aleluia. Não tem mais jeito. Então, o que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que jamais você ou qualquer outra pessoa nessa terra pode desfazer a obra dele com as suas próprias obras. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Entenda que as suas boas obras jamais permitirão ou farão que haja mudança na sua vida, porque você continua pecador através das suas obras. Qualquer um com as suas obras continua. Então, quando você fazia boas obras antes de se converter, você continuava pecador. Não mudava nada a sua condição. E o mesmo princípio está valendo aqui, para depois que você recebeu a justiça de Cristo. Uma vez que você recebeu a justiça de Cristo, nós não somos mais pecadores. Não é mais. Ainda que estamos sujeitos ao pecado, ainda que nós ainda pecamos, mas não somos mais pecadores. O pecado não tem mais como mudar a sua posição diante de Deus. Você agora, a sua posição diante de Deus é justo. É assim que Deus te vê. Você é justo diante de Deus. Nenhuma atitude sua vai mudar mais a sua condição diante de Deus. Então o poder do pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo, que te foi dada pela graça. Aleluia! Que bênção é isso. Terceiro, rejeite toda introspecção. Muitos ficam se analisando para ver se acham alguma justiça em si mesmo. Só que ao fazerem isso, você cai na arapuca da introspecção. Essa é a pior praga que tem. É você ficar se olhando, se analisando o tempo todo,
para ver se tem alguma coisa de justo, de bom em você. Isso vai só produzir angústia e morte. Você não vai achar. A introspecção, na verdade, é um tipo de justiça própria. É a carne tentando se melhorar. É o homem pensando que ele pode ser transformado através do seu esforço próprio, de alguma coisa que ele se acha em si mesmo. Não, eu vou fazer, eu sou capaz de mudar. Muda de comportamento, mas não muda a natureza. Então o inimigo vai te levar o tempo todo. Ele vai querer fazer com que você fique o tempo todo olhando para si, analisando o tempo todo, para ver se você acha em si uma maneira de ser transformado. Introspecção, o diabo vai sempre te levar a te procurar dentro de você uma maneira de ser transformado. Mas o resultado disso sempre vai ser culpa, condenação, desânimo, incredulidade e por aí vai. Mas o alvo de Deus é que nós olhamos para Cristo. É só para Ele. Falei aqui semana passada. Contemple a Ele. Quanto mais olhamos para Ele e esquecemos de nós, mais somos cheios da Tua glória e somos transformados. Nós somos transformados de glória em glória. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos ficou em parafuso quando Jesus falou para ele, tem que nascer de novo. Ele falou, como assim? Como que um velho como eu vai nascer de novo? Aí Jesus falou assim, no verso 14, Jesus fala para ele assim, da mesma maneira que a serpente no deserto foi levantado, assim serei eu, quando eu for levantado. Aquele que olhar para mim, quem olhar para ele, o veneno da serpente vai ser anulado. Não vai ter mais efeito nenhum. Da mesma maneira, quanto aqueles que eram picados por cobra, olhava pela serpente de bronze, em cima de uma haste que Moisés levantou, eram anulado todo o veneno da serpente. Jesus também diz, da mesma maneira, assim sou eu, quem olhar para mim. Se você olhar como que o veneno da serpente é eliminado da sua vida, faça uma penitência, anda de joelhos, sobe a igrejinha da serra, anda a pé até a Trindade, faça isso, faça aquilo. Não, olha para Cristo. Vamos resolver o problema, vamos olhar, vamos matar a cobra, vamos arrumar uns matadores de cobra aqui. Cada um pega um porrete, vamos resolver o problema. Qual que é o problema que você está enfrentando? Vamos focar no problema, vamos ver o problema, vamos olhar para o problema. Não, olha para Cristo. É olhar para Cristo. Precisamos de entender isso. Que a justiça é dele. É ele que nos faz justo. Não é o nosso bom comportamento. Jamais é as nossas obras. Não é nada disso. Mas o diabo sempre quer que você olhe para si, né? Olha para você. Veja. Aí ele fala, você não obedeceu o suficiente. Está vendo? E ainda você quer ser abençoado por Deus? Você não tem condição. É sempre isso. Quando você vai ser abençoado, você fala assim, mas eu não posso ser abençoado, eu não tenho condição. Olha para a minha vida. Olha para a minha vida, é isso que o diabo está falando. Olha para a sua vida. Veja se você tem condição de ser abençoado. Aí você olha e fala, é verdade, não tem mesmo. E não tem mesmo. Você nunca vai ser abençoado olhando para si. Porque você nunca vai ter condição de ser abençoado. Mas o diabo fica falando para você, olha para você, está vendo? Ainda vai falar que vai ser abençoado. Ainda tem coragem de levantar a mão e dizer que é bênção. Ainda achei que vai ser abençoado. Isso é o diabo. E ainda fica dizendo que é justo. Aí, olha o que você fez. Aprontou de novo, aí, fez tudo errado de novo. O diabo está o tempo todo querendo que você encontre em você razões para ser abençoado. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer que você olhe para você e fale assim, está vendo? Você tem jeito de ser abençoado? Tem razão para você ser abençoado? E quando você obedece, quando você faz tudo certinho, ele fala, não foi o suficiente. Não foi suficiente. E quando você erra, ele fala, está vendo? Eu falei, viu? Condenado. É o tempo inteiro. O diabo fazendo isso. É um inferno. A Bíblia diz que lá em Apocalipse que ele te acusa de dia e de noite. E ainda faz hora extra. Houve um momento na minha vida cristã, eu nem tinha entendimento da graça nessa proporção. Mas houve um momento na minha vida que eu achava, o tempo todo eu achava que tudo que eu fazia não era o suficiente para agradar a Deus. Todo o jeito que eu fazia, eu me esforçava o máximo, jejuava, orava, não acordava sem orar, não dormia sem orar, não comia, não fazia nada sem orar, o tempo todo orando, mas sempre com aquele sentimento de que não tinha feito o suficiente. Meu Deus do céu. Um dia, eu não esqueço disso, acho que foi esse dia que minha vida começou a mudar. Um dia que eu ajoelhei para orar no pé da cama,
e dormi, acordei umas 3 horas depois, babando, dormindo, E eu falei, nossa, dormi orando, cometi um pecado, sacrilégio contra a santidade de Deus, como que eu fui dormir? Eu não podia ter dormido, meu Deus do céu, está vendo? Você não serve nem para orar, vai orar e dorme. Então eu sempre achava que Deus não se agradava de mim. Todo jeito que eu fazia ainda não era o suficiente. Até o dia que Deus falou comigo, você acha que eu te abençoo pelo que você faz? É pelas suas orações que eu vou te abençoar? Eu te abençoo porque eu te amo. É só isso. E não tem nada que você faça que vai ser o suficiente para que eu possa te abençoar. Não é você que fez. É Cristo que fez. Já está resolvida essa questão. Já está consumado. Já está pago. Agora só viva na justiça do Filho de Deus e creia pela fé nele. É só isso. Aí muda. Aí muda tudo. Diga aleluia. Descanse no seu representante. 1 João capítulo 4, verso 17 diz: nisto é em vós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, nós também somos nesse mundo. Essa é uma das afirmações bíblicas mais poderosas que existe. Porque ele está dizendo assim, se Cristo é justo, você é justo. Se Cristo é amado, você é amado. Se Cristo é santo, você é santo. Se Cristo é aceito, você é aceito. Porque segundo Ele é, nós somos aqui também. Então, Deus sempre trabalha dessa maneira, com um representante. O Senhor Jesus é o nosso representante diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha um papel de representar o homem diante de Deus. Hebreus 5:1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, o constituiu nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Então o sacerdote representava o homem diante de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Tinha um dia que chamava, era o dia da expiação. Era o dia que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano dentro do Santo dos Santos, oferecia sacrifício por todos os pecados de toda a nação. E aí, a Bíblia diz que no caminho que ele ia, ele aspergia o sangue 7 vezes. Porque o caminho para a santidade também tinha que ser abençoado. Então, ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca, que chamava propiciatório. No meio da arca, havia 2 querubins, um de um lado, outro do outro, de ouro, e no meio ele derramava o sangue, aspergia o sangue ali, uma vez por ano. Era um dia nacional. Então, o sacerdote, se ele não tivesse condições de entrar lá, se ele não tivesse uma vida abençoada, uma vida santa, não vai dar nem falar o que o sacerdote fazia aqui, mas ele nem dormia, para ele não sonhar sonhos pecaminosos, tanto medo, o povo tinha medo desse momento. Então ele entrava lá dentro, se ele não tivesse em condições, e quando o filho assumia? Aí ninguém sabia, e agora esse ano é o filho, o ano passado foi o pai, foi tudo bem, entrou na benção, né? Entrou e saiu abençoado, e o filho, será que vai acontecer o quê? Então havia uma angústia imensa, porque se ele entrasse dentro do Santo dos Santos, e ele não tivesse em condições, ele era fulminado lá dentro, e ele precisava ser arrastado para fora, com uma corda, e aí naquele ano significava derrota entre os inimigos, fome, seca, dificuldade, miséria, era um ano de coisas ruins. Mas quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, e ele saía para fora, vivo, e aí ele falava, ele levantava as mãos e dizia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. E aí aquele ano era um ano de bondade, porque o sumo sacerdote foi aceito. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele foi assunto ao céu, e ele apresentou o sangue dele diante de Deus. E isso significava o seguinte, que se o sacerdote for bom, vai ser bênção para você. Mas se o sacerdote for ruim, você está lascado, vai ser um ano de ruindade. Quando Jesus tinha que ser testado, e o sangue dele foi aceito, isso significa que Jesus parou na porta do templo, dizendo, o sangue do Cordeiro foi aceito. E ele levantou e nos abençoou. E a bênção sacerdotal do Senhor Jesus é uma bênção para sempre. Aleluia! Ele estava dizendo, o sangue foi aceito. Então, quando o sangue era aceito, você também é aceito. Jesus foi aceito, então você é aceito.
A vitória dele é a nossa vitória. Então nós somos aceitos só porque ele foi aceito. Para encerrar, eu vou ler só um versículo aqui de Marcos, capítulo 4, verso 26. Então você entenda que a obra, o resultado é se o sacerdote é aceito. Se o sacerdote é aceito, o povo, toda a nação era abençoada. Todo mundo era abençoado. Se Cristo foi aceito, tal qual ele é, você é também. Ele foi aceito? Se ele foi aceito, então receba a bênção. Para encerrar, Marcos capítulo 4, verso 26. Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente na terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como. Qual que é a sua parte na história aqui? Ele está falando do reino de Deus é assim, prestou atenção? Ele está falando, o reino de Deus é assim, é como um homem que lança semente na terra, dorme, entra dia, entra noite, entra dia, entra noite, entra dia, entra noite. Ele nem sabe como, mas de repente nasceu, germinou e cresceu. Qual que é a sua parte nessa história aqui? Qual que é a sua parte? Dormir e acordar. Só isso. O que eu vou fazer? Dormir e acordar. De repente a semente nasce, germina, cresce, produz fruto. Aí o verso 28 diz assim: a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da... Tudo quanto fizer é para o Senhor. É só Ele, tudo por intermédio dEle. Mas tem gente que já está querendo trabalhar aqui. Essa aqui é uma outra maneira de dizer assim, que é de glória em glória, né? A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Então, a primeira glória é a erva, a segunda glória é a espiga, e a terceira glória é o grão que enche a espiga. É de glória em glória. Não acontece de uma vez, é um processo de glória em glória. Então, o verdadeiro fruto da transformação acontece assim. Não é fruto do nosso trabalho. Não é fruto daquilo que você faz. Então, qual que é a nossa parte nessa história? Semear. Nós semeamos, aí vou dormir, e vou acordar, vou dormir. Vai nascer, vai produzir, vai ser bênção. Aleluia. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos.